exaltamos con nuestra alabanza. Graça e paz. Em Cristo Jesus, vitória sempre. Emuná, tenha fé, pois Deus é bueno em todo tempo. Todo tempo Deus é bueno. Feliz domingo. Bendiciones a todos ustedes nesta manhã. Sentado a la destra de Deus, vamos alabar a Deus. Exalta-te, oh gran Cordeiro, tu vives hoje e viverás. Corona-te com minha alabanza, tu nombre es el vencedor. Que Deus te bendiga, que Deus te fortaleça, que Deus te levante en el poder del Espírito Santo. Invite pessoas ahorita mesmo para entrar en la live. Bendiciones a la célula del Sacramento, de Miami, de aqui, de Austin, de Dallas, Texas, de Brasil. Bendiciones, fortaleza a la gente de Boston, Massachusetts. Que Deus bendiga, que Deus levante este ministério por el poder del Espírito Santo. Que os enfermos sejam sanados, que os que estão sendo oprimidos sejam livres de todo mal. Levanta a mão de pé e cante. Santa-te, ó gran Cordeiro, tu vives hoje e vivirás. Corona-te, corona-te com minha alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu tienes el vencedor, tu tienes la vitória, tu tienes Jesucristo en tu coração. Ánimo, hermanos, levántate en el poder del Espírito Santo. Se hay gentes ahí a tu lado, en la célula, diga, ánimo, hermano, levántate en el poder del Espírito Santo. Canta bonito. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Mi hermano, en esta mañana queremos entrar em oração para clamar ao Deus que todo pode. Hoje em dia, muitas pessoas estão predicando, quizás seja a vontade de Deus, hermano, que tu seas sanado. Então, se é assim, melhor acostumbra quizás cargar este jugo, esta carga, e a gente como que aceitam a administração de este evangelho de derrota, que eu digo evangelho de muerte, porque não levanta, não dá ânimos a nada. Jesus vino para dar-nos vida. É minha obrigação, é meu compromisso e responsabilidade de predicar a você este evangelho de vida. Ah, pastor, pero você não sabe, em vezes que um está sofrendo câncer, está ao borde da morte, com a família destruída, separação. Eu já prediquei para pessoas assim nos últimos 40 anos. Não pense que eu sempre cheguei para predicar em momento bonito. A maioria das vezes foram com adversidades, e nos momentos mais difíceis é que eu recebo mais força, mais unção para predicar, para levar as pessoas a creerem em seu milagro,
que Cristo não morreu na cruz em vão. Meu irmão, não me importa que tão grave, que tão difícil seja o que tu está vivendo. É grave, é difícil para mim, para você que somos seres humanos limitados, mas não para meu Deus, não para o Senhor Jesucristo, porque Ele venceu a morte, o inferno, o pecado e nos deu a chave da vitória, ressuscitando ao terceiro dia. Ele trajo vida para que eu e você creiamos nesta vida. Mas pastor, eu já estou lutando há muitos anos, eu estou nesta luta, já não é esta a hora. Meu irmão, eu predico palavra do Senhor há 40 anos. Esse meu ministério, neste ano, celebrando 40 anos de ministério. Há coisas que eu empecei 40 anos atrás predicando, creyendo que Deus iba a entregar-me, hasta a fecha não o tenho. Mas eu não desisto. Eu não desisto. Eu sempre digo a mim mesmo, mientras eu tenha aliento, mientras eu tenha aire que respirar, mientras eu viva, mientras eu pueda caminhar, minhas manos se movem, minha mente estiver pensando, eu vou estar lutando e creyendo em las promessas do Senhor para nossa vida. Lute. Me encanta Davi. O rei Davi disse assim: eu vou perseguir meus inimigos, e só vou ver depois de haver dado cabo de todos eles. E Davi saiu com seu exército, perseguindo sua vitória. Haga como Davi, meu irmão, minha irmã. Persiga tu vitória. Tu vitória não vai vir cair aí em tus manos, não, tem que levantar-se tu e perseguir tu vitória, porque tu vitória está nas manos de tus inimigos. Tu tendrás que entrar aí en la aldeia de los inimigos e arrancar, tomar possessão. Se acorda? Os hijos de Israel cruzaram o deserto, chegaram aí a Canaã, onde era a terra prometida, e pensaram que iam chegar aí, já sentar aí, estamos aqui, chegamos. Não, aí estava, a Canaã estava tomada pelos inimigos. Josué disse: mira, vamos ter que ser forte e valiente, vamos ter que entrar aí com guerra, expulsar essa gente de nossa terra e tomar possessão de lo que é nossa terra. Hasta la fecha, você vê aí Israel sendo atacada por seus inimigos, mas eles estão plantados na terra que Deus entregou a eles, terra que emana leite e mel. Nós outros temos nossa Canaã. Eu tenho minha Canaã, que tenho que conquistar. Tu também a tens. Toma tu azeite, unge-te no alto de cabeça, das manos e dos pés. Se quer, pode preparar água também. E se você é diezmista dos ministérios, hoje primeiro toma seus dízimos também, que nós outros vamos apresentar a Deus. Oremos. Padre Santo, querido e amado Padre, em tu presença, Senhor, agora clamamos. Levantamos oração poderosa, declarando-me, Senhor, nesta manhã de domingo, o dia do Senhor, que vamos avançar, vamos prosseguir rumo a nossa vitória. Não vamos a desistir, não volveremos atrás, não miraremos hacia atrás, miraremos hacia adelante, com nossos olhos fijos no autor e consumador de nossa fé, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu declaro nesta manhã que você seja sanado, livre, liberado. Eu echo para fora os demônios, os espíritos malignos de sua vida. Que você receba agora força. Diga: eu vou prosseguir.
Diga com fé: eu vou avançar. Meu irmão, eu estava predicando aqui no serviço em português, que o apóstolo Pablo disse que Deus, Ele não se complace, ou seja, não tem prazer, Deus não se agrada de aqueles que retrocedem. Muita gente retrocede. A gente está caminhando, indo no caminho, e de repente se volteia e começa a volver atrás, e no mesmo caminho de onde Deus lhe sacou. Aí é derrota, meu irmão. Mirar hacia atrás, retroceder, significa caminhar para a derrota, e Deus não pode ir com você, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é com aqueles que avançam, que prosseguem em la vitória. Deus não se complace, Deus não tem alegria com os que andam, não sei o que, estou desanimado. Mira, meu irmão, é o Espírito de Deus. Hoje, nesta manhã, nós vamos falar sobre o DNA espiritual, que é o Espírito de Deus em nossas vidas. Jesus Cristo foi ao céu e deixou seu Espírito para estar em tu coração, para que tu puedas andar como Cristo anduvo. Como disse o apóstolo Juan, e na primeira de Juan, temos que caminhar hacia adelante. Levanta a mão e diga: estou sanado. Pega um grito e diga: eu tenho vitória. Pega um grito e diga: sai demônio da minha vida. Diga: sai derrota, sai desânimo, sai dúvida. A dúvida, a confusão quer destruir sua vida. Tenha sua mente fortalecida no Espírito Santo. Padre, consagre esta água, que seja refrigério para nossa vida. Amém. Amém, Senhor. E Deus, eu quero orar, e neste momento, por todos os servidores desta obra de Deus, diezmistas que andam em retitude, de acordo com o que é justo ante Deus. Porque há um montão de gente caminhando, cada um na sua maneira, a sua conveniência, mas nós outros queremos caminhar segundo a Bíblia, segundo tu vontade, Pai. Aqui entregamos a Deus o que pertence a Deus. E se nós outros entregamos o que é tuyo, o Senhor dará o que é nosso. Interessante isso, verdade? Muita gente está querendo reivindicar a bendição. Deus, dá-me isso, dá-me aquilo, eu quero isso, eu quero outro. E tu? Tu entrega a Deus o que é de Deus? Se não damos a Deus o que pertence a Deus, Deus não pode dar a nós outros o que é de nós outros. Meus irmãos, quero mandar saludos aí a toda a gente que anda por allá em Sacramento, Califórnia, com a irmã Adriana Cruz. Mire, já tem o nome bendecido, né? Adriana Cruz. Lleva a vitória de Jesus, ¿eh? Adriana. E toda a gente aí. Em setembro, vamos estar um mês inteiro fazendo uma cruzada evangelística. Vamos estar predicando a palavra aí, vamos estar orando, alabando a Deus. Assim que esteja preparado, a irmã Adriana, assim que tengamos as fechas, ela estará já anunciando por aí, chamando, invitando a gente, porque vai ser de grandes milagros. Quero mandar também um saludo ao pastor Dani, da Assembleia de Deus Brasileira, aí de Norte Califórnia. Vamos estar também visitando, levando a palavra aí. Nós hoje vamos aprender o que é
ADN espiritual ou DNA espiritual. A Bíblia disse no Evangelho de Juan, capítulo 1, versículo 1. São Juan, capítulo 1, versículo 1, disse claramente: En el princípio era el verbo, e el verbo era com Deus, e el verbo era Deus. Padre querido, Padre amado, revela-nos tu palavra. Pedimos revelação do Espírito de Deus por meio desta predicação. Que tu puedas usar a palavra para levantar tu igreja, fazer milagros, sanar, liberar, transformar, fortalecer tu igreja. Em nome de Jesus. Amém. Jesus foi a encarnação da Bíblia. O que significa isso, encarnação? Ou seja, diz que o princípio era o verbo. O verbo significa palavra. A palavra era com Deus e a palavra era Deus. Então, se aqui o apóstolo Juan se refere à la palavra, a Jesus. Jesus é a palavra. Estava com Deus e era Deus. E a palavra se encarnou. Ou seja, Jesus vino em carne. Isso, se encarnou. A palavra de Deus foi hecha carne. Aqui mesmo no capítulo 1, versículo 14, disse: E el verbo se hizo carne e habitou com nós outros. Ou seja, a palavra se hizo carne, Jesus, e habitou com nós outros. A gente o veia, o tocava, comia com ele, recebia seus milagros. E disse: hemos visto su glória, a glória do Hijo unigênito que vino del Padre, lleno de graça, de verdade. Então, a palavra de Deus se hizo carne. Antes, no Antigo Testamento, os profetas escreveram a Bíblia, no Antigo Testamento, e tem enrollos que se chamavam Torá. Hasta a fecha, para os judeus, o Torá é sagrado, porque é palavra do Senhor. Você acorda que mesmo Jesus foi aí, e na sinagoga, abriu o rollo, o profeta Isaías 61, ele leu, e ele disse: esta palavra se ha cumprido hoje, disse que Jesus era a palavra viva, o verbo vivo. Então, se Jesus não vindo trazendo um rollo de escritura, uma Torá, ele mesmo é a palavra viva. Então, que maravilha. Então, se Jesus, quando vindo, antes de subir ao Padre, ele anunciou que derramaria de seu Espírito sobre toda a carne. E o Espírito de Deus traz hasta nós outros o ADN, o DNA de Deus, DNA de Cristo. Para os que não conhecem muito, o que significa o ADN ou o DNA? A ciência foi capaz de aislar moléculas, partículas que só podem ser vistas com um microscópio. E dentro da sangue eles sacam moléculas, e no núcleo desta molécula eles foram capazes de identificar um traço. Você talvez já viu, verdade? É como uma culebrita que vai sendo assim, que tem distintas cores
¿verdad? Son como plaquitas chiquititas. La combinación de este código genético, ¿verdad? Identifica quem somos nosotros. Entonces, el ADN, quando estudado por la ciência, demonstra que cada persona tem uma identidade diferente das outras. Por exemplo, as pessoas podem ser muito parecidas, mas nenhum ser humano é igual ao outro. Deus nos deu uma identidade. Não existe outro eu por aí. Eu sou único, tu também eres. E o DNA, ou seja, o ADN, o código genético, inclusive é a combinação do código genético de tu mamá, de tu papá. O que eles chamam de la herência genética. A herência genética, através da sangue, é que identifica, por exemplo, o color de nossa pele, de nossos pelos, cabelos, nosso tamanho de nossos pés. Por isso que você vê, por exemplo, que os mellizos, os gemelos são bem parecidos, mas, aún assim, são de códigos genéticos diferentes. Existe uma particularidade em cada um deles. Mira que coisa maravilhosa. Deus, que isso? Deus preparou isto dentro da criação para que você entendera que você não é mais uno no meio da multidão. Já vê a gente, eu não sou nada. Não, tu eres único para Deus. Eres única para Deus. Deus te criou distinto de todas as pessoas. Hasta, por exemplo, o código genético que heredamos de los papás, cargamos no código genético muitos de nossos papás. Você vê que os filhos são bem parecidos com os padres, tá? A voz e tudo. Mas mesmo assim, somos únicos. Inclusive, uma das grandes avanços da ciência é que agora existem laboratórios capazes de identificar, através da pesquisa genética, probabilidades de enfermidades. Eu tenho uma pessoa que trabalhou comigo na empresa e ela foi para trabalhar no laboratório desse. E um dia estava me explicando que através da investigação científica da genética, se pode saber, por exemplo, que uma pessoa como eu e você podemos estar sujeitos a ter determinadas enfermidades, como diabetes, colesterol, até câncer. Então, se identificando estas probabilidades, a medicina pode ajudar a pessoa a preparar-se para enfrentar as enfermidades ou até evitar. Eles são podido, por exemplo, identificar através do código genético a probabilidade da pessoa ter o mal de Alzheimer ou de Parkinson. Que coisa maravilhosa! E um dos grandes avanços da pesquisa genética é que através de ADN ou do DNA se pode fazer a prova de paternidade. O que é isso, pastor? Quem é esse homem? Paternidade. Como a pessoa estava falando, fazendo confusão de bipolar com bifocal. Agora há pouco. Paternidade, você vê aí vários assuntos de pessoas, por exemplo, que a mulher está embaraçada e o padre do bebê nega que ser padre.
Entonces la persona hace un proceso con la justicia, el juez ordena a hacer prueba de DNA o ADN. Se recorre material genético, tanto del bebê como del padre, se envia ao laboratório e aí é comprovado se a pessoa é padre ou não. São 90 e tantos, 98% de chance de ser ou não. Não é como negar. És tu hijo. Que maravilha! Agora imagine-se que Jesus Cristo, na cruz, Ele, depois de haver ressuscitado, nos deu prova de paternidade. Ou seja, enviando em nós outros o ADN de Deus, o DNA espiritual, que é o Espírito Santo. Pablo disse que o Espírito de Deus se une a nosso espírito para comprovar, para justificar que somos filhos de Deus. Que maravilha! O Espírito de Deus entra em nossa vida e quita o ADN do mundo, né? Tem que sair. A luz para entrar, a tenebra tem que sair. Para que entre o DNA espiritual, tem que sair do mundo, o pecado, o materialismo, a mentira, o orgulho, a vanidade. Tem que liberar-se. E quando tu recebes o DNA de Deus, ou o DNA do Espírito, tu personalidade é cambiada. Tu recebes a personalidade de Cristo. Tus dones espirituais são despertos. O DNA espiritual, que é o Espírito Santo, empieza a brotar em você dones. Como assim, pastor? Dones. É dom de predicar, é dom de orar por os enfermos, sanar enfermos, de echar fora demônios, é dom de evangelizar as pessoas, de preparar os ninhos nos caminhos do Senhor. São dons espirituais que vêm com o DNA de Deus. Deus também desperta em nós outros a paixão por as almas. Por isso que eu questiono muito, que muitas igrejas estão nascendo hoje. Você vê aí as igrejas de la comida. A gente se junta nomás para comer. Estão preocupados nomás em fazer comida. Depois de serviço, comida. Parece que é clube social ou restaurante, não é igreja. Meu irmão, a igreja é para despertar em nós outros a paixão por las almas. Que é isso, pastor? Vê a Cristo. Cristo ia por las aldeias, por las cidades, predicando o evangelho, anunciando a salvação, dando perdão aos pecados, sanando os enfermos, porque tinha paixão, amor por las almas. E por último, o DNA vem para cambiar nossa história. Quando recebemos o Espírito de Deus em nós outros, Cristo cambia nossa história. Uma nova história Deus tem para você, para que você já não ande como você andava neste mundo, mas como diz a palavra. Hermano, para terminar, em 1 de João, capítulo 2, versículo 6, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6, disse: el que pretenda viver em Cristo deve viver como Jesus vivia. Outras Bíblias dizem assim: aquele que disse estar em Cristo deve andar como Cristo andou. E como vamos fazer isso se não estiver algo dentro de nós outros mais poderoso que nós outros? Nós mesmos não podemos. Há muito falho, muito erro em nós outros. O DNA esse que heredamos de nossos papás traz
o código genético que identifica a nosotros, nuestra raça, nuestro sexo, como hablamos, cabelo, não sei o quê, pero também o DNA de la sangre trajo com a maldição do pecado. E precisamos livrar-nos disso. Diga, eu recebo esta palavra. Diga, Cristo Jesus, eu quero o DNA de Deus. Eu quero o verbo vivo, encarnado entre nós, que é Cristo Jesus, a palavra viva que descendeu do céu. Eu quero em minha vida agora. Quero desfrutar, quero viver as coisas do Senhor. Diga, eu me rindo, Senhor, a tus pés, a tu vontade, que se cumpla em mim tus promessas, em nome de Cristo. Que Deus te bendiga, meu irmão. Que o Senhor te livre de todo mal, de todo sofrimento, todo dolor. Que o Senhor te acompanhe pela manhã, tarde e noite. Que o Senhor te venha dar vitória. Recebe a vitória de Deus nesta manhã. Tu semana seja muito bendecida. Depois de ler esta palavra, escute outra vez, porque eu falei algo aqui muito profundo. E é fácil a gente se olvidar das coisas do Senhor. Em vez de a pessoa não se olvida lo que falou na novela, pero se olvida lo que disse Jesus. Então, escute outra vez, para que te entre a palavra e venha a criar raízes em tu espírito. Bendição, o amor do Padre, a graça e a paz de Cristo Jesus, a comunhão, consolações do Espírito Santo esteja conosco. Bendição, bom dia.